Vamos começar então pela boca. Boca, função, mastigação e respiração, função de forma geral, né? Mas também está envolvida aí uma câmara de ressonância, né, para a voz, né? Vocês estão me ouvindo aí graças a essa câmara de ressonância. Né? E a boca, ela pode ser dividida em duas regiões: a cavidade oral propriamente dita e o vestíbulo oral. O vestíbulo oral ele fica limitado pelas bochechas, os lábios e os dentes. Então, quando você cerra os dentes, onde você consegue pôr o seu dedo é vestíbulo oral. Tá? Atrás dos dentes, então limitado aí pelos dentes, pela língua no assoalho da boca, palato acima e pela orofaringe está a cavidade oral propriamente dita. Tá? Na cavidade oral tem estruturas importantíssimas, né, como para digestão, importantíssimas aí como língua e também os dentes. Um adulto tem 3 dentes premolares, 2 molares, 1 canino e 2 incisivos numa hemiarcada. Hemiarcada é a metade de uma arcada. Então tem esses dentes, tanto na hemiarcada inferior quanto na hemiarcada superior. Como os alimentos, né, nós dominamos o fogo e os alimentos foram sendo cozidos e cada vez se tornando mais fácil mastigar, é uma tendência evolutiva a gente ter cada vez menos dentes. Por isso que já tem pessoas, né, que nascem sem o terceiro molar. Outras pessoas nascem com o terceiro molar, mas ele nunca eclode, não tem eclosão desse dente. E outras pessoas menos evoluídas como eu, nasceu com os 4 e aí você tem que fazer cirurgia e às vezes tirar, porque esses pré-molares, né, o terceiro molar, o pessoal conhece como dente do siso, né, atualmente serve para dar cárie e para atrapalhar todas as outras dentições. Né? Então às vezes tem que fazer cirurgia chata de fazer, né? Mas tem que fazer para poder retirar esse terceiro molar. Tá? Além disso, acima, né, na parte superior da boca, né, você tem o palato duro e palato mole. Se você colocar a sua língua lá no incisivo superior e for levando ela para trás, você vai ver que tem uma parte que é dura, chegando lá atrás uma parte que é mole. Palato duro, palato mole. A úvula, né, é uma camada, né, muscular, também revestida com epitélio, né, que juntamente com o palato mole serve para tapar, né, para fechar a passagem do alimento para a cavidade nasal. E dorsalmente a cavidade oral, a gente tem aqui a abertura da faringe, né, a orofaringe, né, começa nessa abertura. Então essa aqui é a cavidade oral, né, a boca. Cavidade oral propriamente dita, vestíbulo oral, essas estruturas todas em conjunto é a boca. A respeito de salivação, nós temos espalhado por todo o epitélio glândulas salivares. Tá? Glândulas salivares menores e as principais produtoras são as glândulas salivares maiores. Tá? São 3 pares. Tá? Glândula parótida para ao lado oto-ouvido. Né? Então está situado nessa região, né, próximo ao oto, né, próximo à orelha. Né? Essa glândula parótida ela produz principalmente uma secreção serosa. Secreção serosa é uma secreção mais rica em líquido. Tá? Secreção rica em ptialina, né? Ou amilase salivar, uma enzima que vai começar aí a digestão dos carboidratos. Tá? Glândula sublingual, tá aqui a nossa glândula sublingual. A sublingual ela tem uma secreção mais mucosa, rica em mucina, muco. Tá? É uma secreção mais espessa, que quando produzida dá aquela sensação que a boca está seca. Né? Já viram aquelas pessoas que estão meio estressadas falando na frente, você olha assim no cantinho da boca, tá aquela espuminha branca, bonita.
né? Aquela lá é uma secreção rica em mucina, rica em muco, né? É uma característica de inervação simpática, né? Simpática, susto, estresse, né? Aquele cachorro que está latindo bravo chega a estar babando. E a glândula submandibular, né? Essa glândula aqui submandibular, ela tem uma secreção aí mais mista, né? Então mostrando aqui, né, as porções aí das glândulas, né? E aqui o centro dos ácinos, né? Então as células produzem a saliva, secreta no ácido e via ductos, né, essa saliva chega então na cavidade oral, né? Se a gente olhar aqui abaixo da língua, olha como é que está cheio de aberturas de ducto. Ó. Aqui a gente tem o ducto da sublingual, olha as aberturas. Né? Aqui a gente tem os ductos da submandibular. Né? Aí os ductos da submandibular aqui emergindo também abaixo da língua. Né? Já vi pessoas que fazem, não sei como que faz aquilo, né? Faz isso e espirra saliva, né? Tá pressionando esse ducto aqui, tá? Não é incomum os dentes incisivos inferiores acumular muito tártaro na parte de trás, porque parte da secreção dessas glândulas tem também cálcio, e aí secreção com às vezes resto de alimento que fica ali ajuda a acumular um pouco de tártaro nessa região. As glândulas salivares, então olha lá, a saliva é produzida em duas fases. A primeira fase é chamada de secreção primária, né? Então as células lançam para os ácinos uma secreção rica em pitialina, muco e fluido. E aí, quando passa pelo ducto da glândula, ocorre absorção de sódio, ou seja, sai sódio da luz e vai para a corrente sanguínea. Junto vai absorver passivamente cloreto. Né? Sódio atrai cloreto. E ocorre também secreção ativa de potássio. Secreção ativa, então secreção sai do sangue e cai na luz da glândula. Essa é uma secreção ativa. E uma secreção de bicarbonato. Tá? Então a saliva ela tem um pH levemente ácido. Por quê? Porque essa secreção de bicarbonato tira essa acidez da saliva, diminui essa acidez da saliva. Tá? Nós produzimos em torno de 1 litro de saliva por dia. 1 litro de saliva por dia. Tá? Tem animais, como bovinos, pode chegar a produzir 100 litros de saliva por dia, dependendo da alimentação. Né? Só uma curiosidade aí. Né? Para que serve a saliva? Bom, primeiro, tem água. Água para dissolução dos alimentos. Né? Para a gente sentir o gosto, por exemplo, dos alimentos, as partículas gustatórias têm que estar dissolvidas em líquido. Né? Esse alimento tem que ser misturado. Para ser misturado, água. Né? O cloreto está relacionado com a ativação da amilase, né? A enzima relacionada aí com as primeiras digestões de carboidrato. Né? Fosfato e bicarbonato está relacionado com o tamponamento de alimentos ácidos. Né? Por isso que quando você pinga limão na boca, rapidamente junta muita saliva. Né? É um sistema de proteção aí contra alimentos ácidos. Muco, mucina, relacionado tanto com lubrificação e proteção, né, da cavidade oral como um todo. E IgA, né, anticorpo, e também lisozima, que tem função bactericida. Né? Essa função bactericida da saliva é interessante. Né? Se a sua boca está muito seca, pouca saliva, pouca função bactericida. Né? Portanto, você abre caminho, né, para ter infecção na boca e, por exemplo, aparecimento de cáries. Né? Como à noite diminui a sua salivação, né, daí a importância, né, de escovar os dentes antes de dormir. Né? Você diminui as partículas de alimento, como vai diminuir a saliva, diminui as partículas de alimento, diminuindo aí as partículas de alimento, então você tem menos substrato para as bactérias que vão proliferar durante a noite por diminuição da saliva. Né? Outra forma de você aumentar a salivação é tomar água. Né?
Bom, a respeito das glândulas salivares, né, aqui a gente tem a inervação delas. Então você nota que a inervação dessas glândulas partem lá do núcleo salivatório inferior e superior. Né? Parte dos nervos facial e do nervo glossofaríngeo inerva essas glândulas. Tá? Então, os nervos cranianos, né, os pares de nervos cranianos, número 7 e número 9. 7 facial, 9 glossofaríngeo. O 7, o par craniano número 7, inerva tanto a glândula submandibular quanto a glândula sublingual. E o par craniano número 9 inerva a parótida. Tá? Então, são as inervações aí das glândulas. Tá? E é interessante a gente notar que estímulos superiores inervam o núcleo salivatório, tanto inferior quanto superior. Né? Então esses estímulos, como por exemplo, né, o caso aí da picanha que eu falei, né, estímulos vindos de centros superiores estimula esses núcleos e aí você pode aumentar ou diminuir a salivação. Além disso, a presença de moléculas gustatórias. Né? Então nós já vamos ver que os botões gustativos, quando eles captam essas moléculas, né, e converte isso em impulso nervoso, essa informação chega então nos núcleos salivatórios e estimula a saliva. Né? Inclusive como função de diminuir a irritação. Né? Por isso que aquele molhinho gostoso que tem pimenta causa muita salivação, limão causa muita salivação. Né? Substâncias muito ásperas pode diminuir a salivação. Então por isso que é difícil você colocar farofa na boca e falar farofa. Né? Diminui a salivação por ser substâncias ásperas. Né? Então aí algumas situações que a gente tem a salivação aumentada. Bom, a língua, tá? Ela tem função tanto de misturar o alimento com a saliva, quanto também tem os botões gustatórios. Tá? Se a gente pegar aqui, né, a gente tem principalmente 3 tipos de papilas. Papilas circunvaladas, papilas fungiformes e papilas filiformes. Tá? As papilas circunvaladas são papilas grandes situadas em V, né, um V invertido, lá na porção posterior da língua. As papilas fungiformes em forma de cogumelo. Né? E as papilas filiformes são fininhas. Né? Vamos pegar aqui as papilas, vamos pegar aqui uma papila circunvalada. Quando você pega aqui uma papila circunvalada, então você vê que nessa região aqui, né, o alimento misturado com a saliva vai penetrar nesse suco. Tá? Quando penetra nesse suco, tem contato então com um botão gustatório. Tá? Aqui eu vou ampliar um botão gustatório. Né? Então a saliva com as partículas químicas do alimento entram nesse suco e entram em contato com botões gustatórios. Legal. Dentes, né? Então os dentes, a gente tem aí as 3 partes do dente: coroa, colo. Colo é pescoço, né? A mulher enfeita um colo, né? Põe um colar bonito. Né? Cola é essa parte mais estreita do dente. Né? E raiz. No dente, a gente tem o esmalte, né? Então as camadas do dente, o esmalte, branquinho do seu dente, a dentina, é uma estrutura extremamente rígida, né? E aí, dando sequência, esse dente, né, essas estruturas, elas estão inseridas, né, o dente, no alvéolo dentário. Né? E nota que no alvéolo o dente está grudado no alvéolo. Grudado como? Grudado através do cemento. Cemento. Está aqui. Ó. Né? O cemento deixa o dente aderido ao alvéolo. Né? E a camada mais interna do dente é a polpa dentária. A polpa dentária ela é inervada e vascularizada. Às vezes tem uma perfuração, né? Deu uma cárie. Né? Perfurou o dente e essa polpa dentária vascularizada, líquido, né? Começa a ter criação de bactéria aqui dentro.
né? E aí dá uma infecção no dente. Então tem que fazer uma cirurgia de canal. O que é o canal? Né? Abre essa polpa, retira-se todo esse tecido vivo, né? Essa inervação, essa vascularização, limpa e coloca uma substância dentro do canal que não tem mais crescimento bacteriano. Né? Essa é a cirurgia de canal. Né? Os dentes está relacionado aí com digestão mecânica, né? Trituração, cortar, macerar o alimento, né? Que é a mastigação, juntamente aí com a língua, com as bochechas nesse processo de mastigação, e também na cavidade oral começa a digestão química do alimento. Né? Como eu falei para vocês, né? O amido dos alimentos começa a ser digerido pela amilase salivar. Isso já começa logo na boca. Né? A língua, né, também tem glândulas que produzem a lipase lingual. Quer dizer, vai digerir gorduras. Então a digestão das gorduras começa na boca? Não, porque a lipase ela precisa estar sob pH ácido para ser ativada. Então, graças ao cloreto da saliva, ativa a amilase, mas a lipase ainda não é ativada. Tá? Quando a lipase chega no estômago, pH ácido, aí ela também é ativada. Tá? Alimento mais saliva, eu chamo isso de bolo alimentar, quando eu misturo o alimento com a saliva. Tá? Nessa tabelinha aqui, né, eu trago aí sempre uma tabelinha aí de um resumo das funções que nós já vimos. Tá? Então, função aí das bochechas, né, e dos lábios, tanto a prender e deixar o alimento, né, uniforme, né, na mastigação. Secreção salivar. A secreção salivar está relacionada com limpeza, né, também de faringe, limpeza da boca, né, lubrificação dessas estruturas. Dissolve, né, os alimentos, e também produção de amilase, né, começa aí a secreção, a digestão de carboidratos. Né. Musculatura extrínseca da língua é a musculatura que movimenta a língua, né, está relacionada aí com mastigação, né, formação do bolo, mistura do alimento com a saliva. A musculatura intrínseca da língua, né, então ela altera o formato da língua, né, altera o formato da língua, musculatura intrínseca, está relacionado também com deglutição e também com a fala. Botões gustatórios relacionados tanto com a detecção de moléculas químicas gustatórias quanto a presença do alimento, né? Levando essa informação aí para o sistema nervoso, transformando esse estímulo em impulso elétrico, e esse impulso elétrico via neurônios é chegado no sistema nervoso. Glândulas linguais, né, que secreta a lipase lingual, né, vai começar a sua ação lá no estômago, e os dentes, né, função de cortar, macerar, pulverizar o alimento. Tá? Um detalhe, né, interessante, a língua, né, a gente tem o frênulo lingual. Né? Tem pessoas que têm esse frênulo às vezes curto. Né? E quando tem esse frênulo curto, a gente chama essa condição de anciloglosia. Né? Então a pessoa que tem esse frênulo curto, ela fica falando assim, o língua presa. Esta aula termina aqui, mas o aprendizado continua. Para acessar as atualizações e as últimas novidades da metodologia Fisiologia Aplicada, utilize o link disponível na descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Até a próxima aula!